E queria ver se me estão a ouvir. Penso que sim. Por isso, antes de mais, boa tarde a quem estiver aí desse lado. Hoje a Dani está aqui, está e não está aqui, está-me a acompanhar, mas acho que ela hoje não vai estar presente. Portanto, hoje é mais uma conclusão minha. Ela hoje está a fazer outras coisas, está-se a dedicar a outras ideias, principalmente porque amanhã temos um pequeno livezinho também no que toca à comida, por isso dê-me só um segundinho, peço desculpa. Isso mesmo. Perfeito. Agora vou partilhar também aqui no meu. E agora depois vou fazer aqui mais umas partilhinhas. Nos grupinhos. Pode ser neste. E pode ser. Dani, confirma-me só se... Não, estás-me a ouvir de certeza, não estás? Só quero ver se me ouves lá. Mais nada. Pronto, malta, então... hoje o foco era mesmo falar sobre relacionamentos. E eu tenho uma ideia extensa em relação a este assunto. Não só porque é um assunto que já surgiu milhentas vezes ao longo dos anos, assim como é também um assunto recorrente. Toda a gente tem sempre estas questões em relação aos relacionamentos e como é que não é, estou bem, não estou bem. Pronto. Queria começar também por dizer que a grande maior parte dos relacionamentos que eu conheço, ou que hoje em dia se desenvolvem, não são bem relacionamentos, bem, são mais ligações, muitas das vezes mentais, bem, de controle. Já não é a primeira vez que me aparece, por exemplo, pessoas a dizer ela não tem intimidade comigo, é porque já não gosta de mim, e pronto, e assim barbaridades que nem dá para entender muito bem. Foram algumas das coisas que eu já ouvi. Mais recentemente, então, agora nestes últimos dias, vou fazer aqui um VS, porque eu nos últimos dias tive aí uns pedidos de entendimento em relação a relacionamentos e as pessoas ficaram esclarecidas, com exceção de uma. Mas essa pessoa, que é o primeiro caso que eu vou falar, é também controladora. Então, a grande verdade é que nos relacionamentos, nós muitas das vezes, em vez de sermos amigos ou de prezarmos pela amizade, vamos pela questão do físico. Isso é inevitável, né? Ou pela questão da ligação íntima, e quando se fala em ligações íntimas, muita gente pensa sexo, não é uma realidade. A intimidade não é só isso, a intimidade passa até pela vontade de sairmos com uma determinada pessoa, ou sabermos dar a mão. Portanto, há muitas coisas que infelizmente não estão bem esclarecidas neste caso. Desculpa, vocês vão me ouvir aqui. Vou andar aqui um bocadinho aos soluços porque a minha casa está em mudanças outra vez. Portanto, lá estou eu aqui a inventar. E pronto, essa é a grande realidade. Então, esta minha amiga conheceu agora uma pessoa
ela tinha algumas dificuldades emocionais quando eu a conheci, e a ideia era que ela, pronto, encontrasse alguém estável, alguém que gostasse dela, blá 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 blá. Só que ela tem um grande problema, que é sempre o costume, que é, ela quer tudo para ela, nada para os outros. Ou seja, mais uma vez encontrou uma pessoa que a está a desafiar no sentido em que ele tem a própria vida dele, está a deixar, pronto, eles não têm propriamente 20 anos, não é? Portanto, estamos a falar já de uma relação de adultos, supostamente, e a grande questão é que ela não só tem uma super baixa autoestima, e isso não ajuda em nada, não é? Assim como ele tem uma vida muito própria, e uma das coisas que ajudou muito a eu perceber o que estava a passar, e antes de vos contar o que estava a passar, uma das coisas que eu topei logo foi através do mapa dele, demos uma vista de olhos à energia. A vida dele é literalmente ensinar. Ele tem mais ou menos o mesmo caminho que eu, sendo que a energia da pessoa é diferente. E ela, o que é que ela quer? Ela quer uma pessoa que possa controlar, que não fale com mais ninguém e que ela seja o centro das atenções. Um erro clássico, na minha opinião, é um erro clássico e comum. É este erro. É das coisas mais comuns de se encontrar por aí. Que é a necessidade das pessoas de acharem que, né? Comecei um relacionamento, ele é só para mim. Ou até mesmo quando se casam. Isso acontece muito nos casamentos. Quantos casamentos é que não começam e depois o sentimento que ela é minha. A gente assinou um papel. Mas uma coisa que eu sei acerca de relacionamentos é que para termos um relacionamento estável para fora, precisamos ter primeiro um relacionamento estável connosco. E a verdade é que a grande maioria das pessoas não sabe, não tem um relacionamento, não percebe nada disto que eu estou aqui a dizer agora. Aliás, muito provavelmente quem for ouvir isto e não tiver a par de minimamente nada vai achar que não não percebes nada do assunto, não sei o quê. Pois, se calhar, não sei se sou eu que percebo nada do assunto ou se calhar tu que achas isso, se calhar tu é que não percebes nada de ti mesmo. Não é? E isso é sempre a minha grande questão aqui com toda a gente que eu ligo, que é o que é que tu queres como pessoa? Quais são os teus objetivos? Quais são os teus sonhos? O que é que tu trabalhas no que gostavas de fazer ou simplesmente contentaste com o que apareceu? Não é? Isto são, para mim, as grandes bases de um relacionamento saudável connosco mesmos. Esse tem que ser o primeiro. Essa é tipo a primeira fase. Sem dúvida que sem isso mais nada vai funcionar. Pronto, já ao contrário, que é exatamente o contrário daquilo que acontece, não é? E depois o que é que acontece? As pessoas chocam uma com a outra e os primeiros tempos são muito bonitos e tal, até porque pronto, é sempre aquela fase em que há uma grande probabilidade da pessoa tipo estar cansada e querer mesmo então alguém, então nos primeiros tempos é muito normal, eles vão se largar e dizer mais alguma coisa e só, pronto, e a vida deles ser só um e o outro, mas isso tem como todo, não é? Como eu já reparei muitas vezes, isso tem um final, acaba sempre por ter um final e muitas das vezes nem é muito bonito. Chega ali a uma altura em que as pessoas se cansam uma da outra, não é? Eu falo por mim, já moro com a Dani, eu já conheço a Daniela há 8, 9 anos e não é um mar de rosas, nunca foi, nunca é, mas é bom, só que a diferença é, há muita gente que baseia o relacionamento na conexão sexual. Isso é a base da intimidade. Principalmente os gajos. Peço desculpa, eu também sou gajo. Portanto, pessoal, se vocês ouvirem isto, tenho imensa pena, é verdade.
Principalmente os gajos têm o vício de se ligar só sexual, né? Ela não vai para a cama comigo, aí ela deixou de gostar de mim. Eu ouço muito isto e não consigo compreender, não faz sentido. Da mesma forma que esta minha amiga, quando eu lhe disse assim, arranja aí o mapa dele, tu não o compreendes, ele sei que ele não acredita, por isso se calhar ele dá-te o mapa e a gente pode buscar. O que é que ela quis com o mapa? Ela não gostou da informação que eu lhe dei. Aliás, ela praticamente nem comentou aquilo que eu lhe disse acerca dele. Sabem porquê? Não é muito difícil de perceber. Não lhe interessou. Não lhe interessou minimamente, porque o que ela queria é informação para controlá-lo, ponto 1, e depois, o que ela queria também era informação para saber se ele vai para a net, como ela diz, falar com gajas. Eu acho ridículo, aliás, um dos últimos comentários que eu falei, eu até me cansei um bocadinho de falar com ela mais recentemente, porque achei ridículo aquilo que ela estava a dizer, em que ele, um gajo de 35 anos, tem a sua vida, tem a sua família, eles conhecem-se há 3 meses, com calma, não é? Porque uma relação tem que ter base amizade, está bem? Nunca se enganem, os relacionamentos são amizades. Eu já aprendi há muitos anos que a amizade funciona na zona do peito, coração, não é? Aquela ideia bonita, aquela cena bonita do sentimento. E sexo não precisa de uma relação para acontecer, como todos sabemos, até temos pessoas que trabalham nessa indústria por dinheiro, não é? Portanto, não é por aí. Assim como há pessoas que hoje em dia, cada vez mais, estão disponíveis para apenas e só encontros casuais. Portanto, tudo isso é uma realidade. Uma coisa funciona bem sem a outra. Muitas das pessoas que eu conheço com relacionamentos estáveis, e isto agora a outra face da moeda, bem, tenho 2 pessoas que eu conheço com quem me relacionei mais recentemente, que nos seus pedidos de ajudas elas só queriam era ter a certeza se deveriam continuar a investir, porque elas as duas queriam ter uma pessoa e achavam que tinham uma pessoa, mas sei lá, já se conhecem há 1 ano ou 2 e ele não avança, nunca deram um beijo, nunca coisa nenhuma. Pronto, eu e a Dani fomos amigos pai durante 2 ou 3 anos antes de sequer qualquer coisa nos cruzar a cabeça a acharmos que devíamos de experimentar. Portanto, e até exatamente como essa minha amiga me estava a dizer, tipo, mas é tão estranho, eu sinto que ele é meu amigo, tipo, não me estou a ver a beijá-lo, não sinto isso. Não se enganem, tá bem? Não se enganem, vocês conectaram-se pelo coração. É normal que aquela parte sentimental, física, tenha entrado em modo de pausa, porque vocês não estimularam, mas pelo outro lado, a outra pessoa que quer controlar o tal mocito, essa minha amiga, já, na minha opinião, como eu lhe disse nestes dias, já deu demais. Já deu demais, porque o sexo virou uma coisa comum. Ela tem esse problema, rapidamente se envolve sexualmente. Não é propriamente um problema, mas se estás a lidar com uma pessoa com consciência, é uma coisa. Se estás a lidar com a pessoa comum, que é 90% da população, poucos vão perceber, infelizmente, e não quero que me levem a mal para dizer isto, eu estou só apenas a informar. Isto também é uma tentativa de chamar a atenção para que vocês construam outros valores e possam também melhorar o vosso relacionamento. Vocês sabem que por alguma razão o vosso relacionamento está a falhar. Não desesperem, muito provavelmente não é uma realidade. Está bem? Podem só estar a precisar de fazer uma pausa e serem amigos, estarem presentes. Não é? Porque de certeza que certamente aquilo que vos fez, em alguns casos, não é sempre, mas aquilo que vos fez juntarem-se a essa pessoa com quem estão foi tipo a amizade, não é? Acho eu, ou pelo menos devia de ser assim. Certo que há pessoas que olham e esta que é gira, esta que tem os olhos, as pernas, as mãos, esta que é. Pois, mas
culpado muitas vezes é quem faz esse tipo de escolhas materialistas, a relação não dura muito tempo. E depois o que é que acontece? Bem, não temos nada em comum. Claro que não tem nada em comum. Não tem nada em comum porque também nunca trabalharam na questão da amizade. Temos um grande exemplo, que é uma cena que eu gosto muito de ver. Questões de estudo, não tanto porque gosto desse tipo de programa, faz-me pensar e estudar as pessoas cada vez mais, porque há um programa na SIC, recentemente, que é o Casados na Primeira Vista, e é fixe ver aquilo, porque acontece exatamente aquilo que eu estava a dizer, que é dá-se às pessoas um papel, uma garantia, e muitos dos casais que já saíram não resistiram por falta de intimidade. Não é por falta de intimidade, porque não é uma realidade, mas porque principalmente eles no programa devem fazer de propósito para escolher principalmente as mulheres mais calejadas, segundo já reparei, assim como as pessoas mais problemáticas, e alguns dos casais que se separaram, nitidamente separaram-se porque não havia sexo. Ela dizia que não estava preparada e ele dizia que queria. Mas será que é isso que é uma relação? Não é? E um dos comentários que eu li, que eu vi, por exemplo, a semana passada, quando um desses casais foi embora, foi: ela é minha mulher, tipo, mas ela não me dá aquilo que eu quero. Eu estava a pensar: ela é tua mulher, o que é que um papel te dá? Não é? O que é que um papel te dá? Que garantia é que ela é minha mulher? Não é? Lá porque, não é? Reparem, a experiência, casaram-se, nunca se viram, casaram-se e depois o resto é para lidar. Então, mais uma razão para assumir, se não for para não assumirem que está garantido. Não é? Vocês não se conhecem e casaram-se, quer dizer, e agora queres o quê? Queres um milagre? Não é? Mas falta maturidade às pessoas, infelizmente. É uma coisa que acontece muito. As pessoas não estão prontas hoje em dia para ter relacionamentos, porque não são ensinadas. E a culpa é de quem? Podíamos apontar o dedo para os pais. É uma realidade, a culpa até é dos pais, mas os pais terão realmente a culpa? Não, porque os pais ensinam aquilo que lhes é ensinado. A nossa sociedade em si é que está um bocadinho deturpada já, porque não há um ensinamento, não há uma abertura para nenhum assunto mais sensível. Assim como, por exemplo, na questão da astrologia. Alguém percebe da astrologia? Não, muitas das pessoas o que sabem é tipo: e tal, a astrologia, ou acredito ou não acredito, ou percebo e faço mapas, ou são mecânicas. Mas, por exemplo, a astrologia é apenas e só a história do planeta. Não é? Quem é que sabe que a astrologia é a história do planeta? Ninguém. Praticamente ninguém. Ninguém faz esse tipo de raciocínio, ninguém quer saber, ninguém tem interesse, não é? Tipo, isso são coisas que não são fixe. Aqui, a história do como assim? Portanto, em astrologia, cada era correspondeu a uma parte, um acontecimento, uma época. Por exemplo, podemos pegar aqui na época de Sagitário. Vocês sabem qual foi a época de Sagitário no planeta Terra? Foi a época dos gregos e do estudo, não sei o que é. Por exemplo, do pessoal que é Sagitário, o que é que se diz? Não se diz que eles são pessoas estudiosas e não sei o que é. Pois, não é? Então, é fixe a gente perceber isso e saber isso. Conhecimento é poder. Sempre me disseram isso. E pronto, estas coisas não são ensinadas, não é? Principalmente na escola hoje em dia continua-se cada vez mais cedo. E a Daniela trabalha com crianças e diz isso muitas vezes aqui em casa. E os pais preocupam-se em carregar cada vez mais as crianças com 2 anos, 10 anos, não é? Eu até vou confirmar só se tu... Que idades é que tens aqui que trabalhas? 4, 5 e 6. 4, 5 e 6, ok. Pronto, pré-escolar, 4, 5 e 6 anos e essas crianças que precisam de, não é, de ser crianças, de se divertirem, de criarem um relacionamento com elas próprias. Esta é a fase de... Porque a fase de criança é a fase em que a gente se está a conhecer, se está... Não é? Queremos saber com o que é que... E não, os pais o que é que estão a fazer? Tens que aprender inglês.
tens que aprender música, tens que ir para karaté, tens que... E a única coisa que as pessoas sabem fazer é entupir as crianças. Não lhes dão tempo de ser crianças. Logo, quando elas se tornam adultas, elas focam-se em fazer tarefas, em estar ocupadas, e não têm valores, não têm compreensão, não têm cena nenhuma. E não é de admirar porque é que isso acontece, porque simplesmente não damos hipótese. Então, com os relacionamentos, hoje em dia, está sempre a acontecer isto. E depois há o assumir de que, não, ela é a minha namorada, eu casei com ela. E depois não funciona, está tudo mal e separam-se. E às vezes até têm um filho. E aí é que, como eu costumo dizer, aí é que a porca torce o rabo. Aí é que há a grande questão, que é a criança está a sofrer e não tem culpa. E depois não cresce com os pais juntos, e depois... pela nossa imaturidade. E será que há uma necessidade de sermos imaturos? Eu não vejo essa necessidade. Desde que a gente tenha paciência, qual é a necessidade de agirmos desta determinada forma? Qual é o problema? Porque é que não podemos esperar, por exemplo, 2, 3 meses? Porque é que não podemos esperar 2, 3 meses para fazer sexo com uma pessoa que estamos a criar uma relação? Qual é a pressa? Tanta gente que quer uma pessoa séria e não dão espaço para testar o outro, para ver se ele está ali connosco por alguma razão válida, ou simplesmente, Porque para criar sentimento, não há a ver uma coisa, hoje em dia, o prazer, a gente dá-se rapidamente, fisicamente, sexualmente. O outro tem o que quer, descarregar as suas emoções, nem se dá o trabalho de se ligar. Será que ele tem totalmente a culpa e é assim como pessoa? Ou será que nós também falhamos redondamente ao não o estimular? Porque ele não foi desafiado, obteve o que quis, tem o que quer, qual é o interesse de se manter connosco? Fomos fáceis. E vai haver muita gente que não gosta desta palavra, facilidade, somos fáceis. Mas somos fáceis, fomos fáceis. E agora? Isto para mim, são questões muito importantes que precisam de ser faladas e discutidas para nós crescermos mais e melhor. E não há muito por onde fugir aqui. Está bem? É isto, no fundo, que eu queria transmitir hoje. Em que patamar é que tu estás? Tens uma relação contigo? Tens uma relação com os teus pais, com a tua família? Estás-te bem ou não? Ou está tudo mal? Como é que está o teu relacionamento em casa? Está tudo a funcionar? Não está? És uma pessoa controladora, desesperada? És o quê? Porquê que achas que és assim? O que é que achas que está a falhar? Estes são pontos que eu gostava que tu discutisses contigo mesmo e que percebesses se há razões válidas para estar a acontecer ou para tu te manteres nesse registro, porque muito possivelmente não há. E o que está a acontecer só está a acontecer porque tu tens pressa, porque tu não confias, como a minha colega diz, porque eu não sou bonito o suficiente, porque ele trabalha com mulheres muito mais giras que eu, porque está constantemente a calcar-se. É uma coisa que faz muita impressão, que é, eu já lhe disse, para que é que estás constantemente a fazer isso a ti mesmo? Tipo, és feia, és gorda, és magra, o gajo já te disse isso. Ele diz que gosta de mim, mas ele quer ir com calma. Eu estava-lhe a dizer, vocês andam juntos há 3 meses, tenha calma. A minha experiência é muito simples nesse campo. A relação que me durou mais, e não é que tenha ficado porque não estou com essa pessoa, mas que me durou mais, ou que foi mais sentimentalmente profunda, foi aquela que eu não me conectei fisicamente logo. Está bem? Então fez toda a diferença. Fez toda a diferença ter esperado, ter-me divertido primeiro como amigo, termos partilhado momentos. Não que não estivéssemos na mesma intimidade, principalmente físico, em toque, algumas abordagens diferentes, mas resistimos àquela ideia, impulso, necessidade de ir logo para o...
E o que aconteceu foi que nos conhecemos como pessoas. E depois também, claro, como estávamos conectados como amigos, depois também quando foi a separação foi mais complicado. Mas criamos um relacionamento. E eu como pessoa também me conheci mais a mim. É isso que eu tenho feito agora todos os dias. Esta é a dica que eu queria deixar. Em que patamar estás tu como pessoa? Tens um relacionamento contigo e segues os teus sonhos? Ou estás só codependente do outro? Porque se estás codependente do outro, pensa em dar uma volta a isso de alguma maneira. Pensa em encontrar-te. Porque o outro não te vai fazer feliz. Está bem? O outro não... Tu não consegues entrar dentro do outro. O outro não é a tua resposta. Tu és a tua própria resposta. E tu, quando és a tua resposta, feliz estás, bem estás, e o que acontece é que tu transmites isso à outra pessoa e o vosso relacionamento fica mais estável. Porque tu depois também tens os teus próprios hobbies, tens tempo contigo, tens o teu à vontade. Depois quando chegas a casa tens a tua amiga para partilhar. Tá bem? E a tua amiga não é um objeto sexual, é uma amiga, é uma pessoa com quem tu podes contar, com quem tu podes partilhar, com quem tu podes ter bons momentos. Sei certamente que alguns vão entender, outros não vão entender nada e vão ficar chateados, outros até nem sequer vão ouvir metade daquilo que eu tenho para dizer. Para mim é uma pena, porque garanto-vos que eu vos podia ajudar muito, está bem? E às vezes a falta de abertura das pessoas para aquilo que eu tenho para dizer é complicada. O mundo está a precisar de uma almofada de ar fresco e vocês é que têm que fazer a mudança, não é? Vocês é que têm que tomar conta de vocês, pedir ajuda, porque comigo está tudo bem, eu só estou aqui tipo, a partilhar, coração aberto para aqueles que querem ouvir e evoluírem. Tá bem? Portanto, lembrem-se, sejam amigos de vocês mesmos, descubram primeiro aquilo que vocês querem, não desesperem se o vosso relacionamento estiver mal, porque não é o relacionamento que está mal, certamente, são vocês. E se vocês se encontrarem primeiro, possivelmente vão poder resolver o relacionamento, tá bem? E só depois encontram então a estabilidade. Mas primeiro vocês, está bem? Já há uns anos tive um casal em que tive que mandar um para cada lado para eles desistirem e depois eles automaticamente encontraram-se. Mas primeiro tiveram que se encontrar a eles como pessoas. E até tiveram agora há pouco tempo outro filho. Portanto, eu acho que sei do que é que falo também. Eu acho que sei do que é que falo. Fica o meu convite para visitares o nosso site ninifeiaschool.com, para visitares a formação que vai iniciar em janeiro em meditação, assim como eu tenciono agora andar aí a dar mais a cara em alguns espaços. Em março vou estar no Porto Yoga Fest, portanto o Yoga Fest vem ao Porto e eu estou lá com muitas novidades, não só para ensinar meditação, não só para falarmos sobre a vida, mas com um ritual muito bom, com música. Há também a formação da astrologia e história do planeta, portanto, fantástico para vocês se conhecerem como pessoas. E claro, todas as semanas temos então a nossa temática. Esta semana ainda não atualizei o site, peço desculpa, ainda não atualizei os Facebooks. Estão em mudanças na nossa casa outra vez. Chegou aquela altura em que tem que se fazer umas pequenas mudanças, porque vem aí o bebê, mas há coisas que têm que ser estabelecidas já, portanto já estou aqui outra vez, pela 14ª milésima vez, a mudar a casa toda. E por isso é que também não tenho hoje um podcast todo pipi, porque eu estou com uns fones, com o meu telemóvel no bolso e a arrumar aqui as coisas. Mas não queria deixar de partilhar isto, foi aquilo que eu vi este fim de semana, vi o desespero de uma pessoa, quando ela não precisa estar desesperada se der tempo ao tempo e se continuar a fazer a vida dela. Também naturalmente eles irão me encontrar. Portanto, se esta é a tua questão, se precisas de ajuda, dá um toque, vamos falar. Vamos abrir também o teu mapa, aconselho a gente a fazer isso, vamos conhecer a tua cara de pai. Eu e a Daniela temos também essa modalidade em que fazemos um mapa para casais também, e
ela tem jeito para a coisa, é muito fixe. Ensina as pessoas a darem-se umas com as outras. Está bem? Porque a mais fácil ter o mundo, não, mulher. Está bem? Então, amanhã vamos falar um bocadinho sobre comida, não eu, mas é a Dani, está bem? E depois eu volto na quinta-feira para responder a todas as tuas questões. É isso. Um grande abraço para ti, um grande beijinho também para que estiveste a ouvir e até já.